Iglissal e Olim Clamatina, movimento gnóstico de antropologia, apresentam a conferência ditada pelo venerável mestre Samael Aunveor, intitulada A Revolução da Consciência. Amigos, vivemos numa época de grandes inquietudes. É necessário refletirmos profundamente, revermos princípios e ordenarmos nossas mentes com o propósito de nos orientarmos sabiamente na senda da revolução da consciência. A evolução e a involução são leis que trabalham de forma coordenada e harmoniosa em toda a criação. Ambas se constituem em si mesmas no eixo mecânico da natureza. Existe evolução na semente que germina, na planta que cresce e se cobre de flores e de frutos. Existe involução na árvore que perde suas folhas, murcha, seca e por último transforma-se em um monte de lenha. A evolução na criatura que se gesta no ventre materno, na criança que cresce e se desenvolve, no jovem e no homem maduro bronzeado pelo sol. Existe involução no ancião que envelhece e finalmente morre. Há evolução num planeta que surge do caos, com vida pujante e ativa. Existe involução num planeta que envelhece e, ao fim, converte-se em uma nova lua. Não negamos a existência da lei da evolução. Não obstante, compreendemos que nem a lei da evolução, nem sua contraparte correspondente, a lei da involução, nos podem levar à autorrealização íntima do ser. Quando fazemos da evolução um dogma, convertemo-nos em criaturas retardatárias e inúteis. Então, convido a vocês a fazerem uma revisão completa de princípios. Na natureza, existem fenômenos extraordinários, que, devidamente aproveitados, muitas vezes dão-nos oportunidade de entrarmos na senda da revolução da consciência. Não será demais recordarmos o que é um Solio-Onensius. De vez em quando, o cometa Solne aproxima-se muito do Sol Baleoto, produzindo uma grande tensão. Essa tensão repercute também no nosso Sol de Óris, causando tensões elétricas tremendas, abalando todo o sistema solar, incluindo o planeta Terra. Isso é exatamente o que se chama de Solio-Onensius. Recordemos o Solio-Onensius de 1917, cujo resultado foi a Revolução Bolchevique na Rússia. No antigo Egito dos faraós, aconteceram Solio-Onensius que provocaram gigantescas hecatombes que ainda são lembradas. Por isso, toda vez que se manifesta um Solio-Onensius, surgem desordens violentas, imensos holocaustos humanos e derramamento de sangue. O Solio-Onensius que provocou a Revolução Francesa trouxe de fato uma grande revolução social ao mundo inteiro. Se o Solio-Onensius de 1917 provocou a Revolução Bolchevique na União Soviética, também fez aparecer grandes iniciados que fundaram escolas de regeneração. Portanto, o Solio-Onensius pode ser usado para a Revolução da Consciência. O efeito do Solio-Onensius de 1917 ainda é sentido nos dias de hoje. Se bem é certo que nestes tempos estamos num grande caos, existe fome, anarquia, desordens pelo mundo. Também é certo que surgiu o movimento gnóstico revolucionário. E é bom que se saiba, de uma vez por todas, que nós, os gnósticos, andamos pela senda da revolução da consciência. Sobre este caminho, o Cristo falou no seu evangelho seguinte: estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à luz, e muito poucos são os que o encontram. O que estamos dizendo, meus estimados jovens gnósticos, não seria entendido nunca por aqueles que seguem o caminho do bom dono de casa. O grande Kabir Jesus, referindo-se a essas pessoas, disse: hipócritas, fariseus, sepulcros caiados, perversa geração de víboras, que lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de sujeira. Sepulcros branqueados, formosos por fora, porém por dentro cheios de ossos e de podridão. E o que se entende por bom dono de casa? O que se deve compreender por aquele que segue o caminho do bom dono de casa? Ouçam, a senda dos bons donos de casa é a senda dos reacionários, dos que não gostam da revolução da consciência, de gente retardatária e atrasada. Nós, os gnósticos, somos diferentes. Trilhamos o caminho de rebeldia psicológica, porque sabemos que este é o único que nos conduz à libertação final. Entretanto, ainda sentimos no ar os efeitos dos Solio-Onensius de 1917.
e devemos aproveitar tais efeitos e vibrações, não para entrarmos pela senda reacionária, retardatária ou simplesmente anarquista e sangrenta, senão pelo caminho da revolução da consciência. Amigos, é urgente compreender o estado em que nos encontramos atualmente. Nos antigos tempos da Lemúria, época em que os rios de águas puras de vida manavam leite e mel, a humanidade era governada pelo princípio fulasnitaniano. Tal princípio dava aos seres humanos uma vida muito longa, em que se vivia normalmente de 10 a 15 séculos. Naquela época, havia tempo mais do que suficiente para formar em nós os corpos existenciais superiores do ser. Hoje em dia, tudo é diferente. A raça humana é governada atualmente pelo princípio itóclanos, um princípio animal, de acordo com o qual se morre quando menos se espera, e a existência é muito curta. No Egito dos faraós, ainda se alcançava viver até 140 anos. Na Idade Média, o tempo médio de vida variava de 90 a 110 anos. Agora, neste momento, vive-se muito pouco. Estamos vivendo sob o princípio de vida animal itóclanos, que torna a vida média de vida muito curta. Se na época da Lemúria, quando se vivia de acordo com o grande princípio fulasnitaniano, havia tempo mais do que suficiente para se criar os corpos existenciais superiores do ser e eliminar da psique todo elemento inumano, agora tudo é diferente. Inevitavelmente, devemos trabalhar de forma intensiva sobre nós mesmos, com o propósito de nos autorrealizar rapidamente, porque a vida tornou-se muito curta. Agora, apenas se chega aos 60 ou 70 anos. O tempo de vida foi encurtando de tal modo que quase não se vive. Revendo e revisando princípios, estudando nossa posição da vida, veremos por nós mesmos que a juventude é fugaz, que murcha como uma flor em poucos anos. Por esta razão, é necessário que os jovens gnósticos se tornem mais reflexivos. Quando somos jovens, ficamos tão fascinados pela nossa própria juventude que nos esquecemos da velhice. Quando falamos aos jovens sobre a velhice, eles consideram a velhice como algo tão longínquo, achando que não vale a pena se preocupar. Sem dúvida, fatos são fatos. Passam-se os anos rapidamente, e quando menos esperamos, atingimos a velhice. Alguns jovens se entusiasmam com a autorrealização íntima do ser. Aceitam com prazer os princípios da revolução da consciência. Todavia, fascinados pela etapa da juventude, só se dão conta de fazer o trabalho sobre si mesmos muito tarde, no ocaso de suas existências. Então já é muito tarde e certamente não podem concluir a obra, deixando-a para uma existência futura. Se os jovens se propusessem realmente a aproveitar o tempo, poderiam realizar toda a grande obra nessa mesma existência, aqui e agora. Nestes momentos que me vem à memória o caso de Bernardo Trevisano, o grande alquimista medieval que começou jovem, realizou e concluiu o trabalho na grande obra. Se os jovens soubessem aproveitar o tempo, conseguiriam realizar a grande obra nesta mesma existência. Infelizmente, se deixam iludir pelo brilho maravilhoso dos seus 18 anos, 20 ou 25 anos de idade. Quero, através da presente gravação, convidar a juventude gnóstica para uma revolução, porém, não com aguardente e sangue. Falo de algo muito mais grandioso. Refiro-me enfaticamente à revolução da consciência. Realizar a grande obra em si mesmo é mais importante. Quero dizer-lhes mais uma vez enfaticamente que, se realmente se dedicarem ao grande trabalho, podem, se assim quiserem, transformar-se em deuses terrivelmente divinos, com poderes sobre o fogo, o ar, sobre as águas e sobre a terra. Infelizmente, nestes tempos, o anticristo tem se manifestado muito e mantém as multidões fascinadas. O anticristo existe no fundo e dentro de cada criatura humanoide. Muito se tem falado sobre o eu psicológico. Entretanto, hoje, faz-se necessário recordar o anticristo. Este em si mesmo é a raiz do ego, do mim mesmo, do si mesmo. É, por assim dizer, o reflexo, o desvio, a sombra distorcida do Cristo íntimo dentro de cada ser humano. Fala-se que o anticristo, a grande besta do Apocalipse, tem 7 cabeças e 10 cornos, o que nos leva a recordar a roda do arcano 10 do tarô,
a roda fatal de Sansara. É por isso que se diz que a grande besta sobe do abismo e vai à perdição. Diante da grande besta encontra-se o falso profeta, o ego, a besta de 2 chifres, que fala maravilhas sobre o anticristo. Para entendermos bem isto, devemos ver no anticristo o autor de tantas aparentes maravilhas, bombas atômicas, foguetes que viajam até a lua, máquinas de todas as espécies. Quem não se inclina diante da besta? Quem não a adora? Todos dizem, não há nada como a besta, e ajoelhados a veneram. Consequentemente, a juventude não se deve fascinar com todos os falsos milagres da grande besta. Saibam que toda a falsa ciência moderna vem diretamente do anticristo, ainda que seja fascinante e todos se ajoelhem diante dela. Quando alguém não se dobra ante a besta, os demais o criticam, consideram-o reacionário, antiquado. Portanto, esta fascinação que produz a besta é espantosa, e as pessoas se esquecem que existe a ciência pura. As pessoas preferem a podridão das teorias modernas e os milagres e prodígios enganosos do anticristo. Este é o maior perigo para a juventude moderna, para a juventude gnóstica revolucionária. Os jovens devem aprender a usar todos os sistemas e meios de locomoção e transporte sem se deixar fascinar pelos milagres do anticristo. Os jovens não devem se esquecer de que existe uma ciência pura, bem distante desta podridão das teorias modernas. Quem se autorrealiza intimamente tem o direito de entrar no anfiteatro da ciência pura. Então, recebe o elixir da longa vida, imortaliza seu corpo físico, podendo viver muito além do normal, milhões de anos. Já vimos alguma vez o anticristo fabricar um soro que permitisse a alguém viver milhões de anos? Sem dúvida, o anticristo fascina e por isso a juventude deve ter muito cuidado. Quem conseguir a autorrealização íntima do ser poderá transmutar o chumbo em ouro e conhecer a medicina universal, com a qual pode realizar curas surpreendentes. Conferência ditada no dia 2 de setembro de 1975.